Que o Senhor te abençoe na sua jornada diária, que o Senhor te livre do mal, que a graça dele possa ser mais presente em sua vida, que você consiga vencer a batalha espiritual contra os seus próprios desejos, contra o mundo, contra Satanás. Que o Senhor te ajude nessa luta. Que Deus te abençoe. Nossa meditação de hoje se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 3, que diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui nós percebemos a continuação do que Paulo está falando sobre a nossa velha natureza. Dentro desse tema do Senhor ter nos salvado, sem nós termos apresentado nada que merecêssemos isso, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados, também percebemos no versículo 2 que nós andávamos segundo o curso do mundo, que nós andávamos segundo Satanás, que nós andávamos como desobedientes, pois éramos filhos da desobediência. Aqui no versículo 3, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, continua a enfatizar e aumentar cada vez mais essa natureza sem a graça de Deus, a vida dos filhos da desobediência, como nós éramos antes. É isso que ele começa a dizer, entre os quais também todos nós andamos outrora. Nós andávamos assim na vida passada, mas nós não somos mais assim. Nós andávamos segundo os nossos próprios desejos, que é isso que o apóstolo Paulo continua a dizer, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós vivíamos simplesmente para satisfazer nossos desejos e nossos pensamentos. A velha natureza é assim. Todas as vezes que nós cedemos à velha natureza, todas as vezes que nós obedecemos aos nossos próprios desejos, ao invés de obedecer a Deus, nós estamos demonstrando a velha natureza de novo, sendo que o Senhor já nos transformou. Nós não temos mais isso em nossas vidas. Nós não podemos ter mais isso em nossas vidas. A graça de Deus nos transformou de dentro para fora. E nós não podemos voltar a essas práticas. Pois, como é dito aqui, isso são práticas passadas. Antes nós andávamos nessas inclinações dos nossos próprios desejos, nessas inclinações dos nossos próprios pensamentos. Nós seguíamos apenas a nossa própria vontade. Nós estávamos cegos, desviados, como ovelhas desgarradas, distantes do Senhor. Nós só queríamos saber de nós mesmos. O orgulho, pecado tão antigo que atingiu até anjos no céu, também nos atingia de maneira grandiosa em toda a nossa vida, pois andávamos segundo a nossa própria vontade, tanto da carne quanto dos pensamentos. O apóstolo Paulo conclui esse versículo dizendo que nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ser filhos da ira não quer dizer que nós estávamos iracundos, irados, sempre com raiva dos outros, mas quer dizer que nós pertencíamos ao grupo do qual Deus se irava. Como também é dito em Romanos capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Nós éramos por natureza filhos da ira, porque Deus estava irado conosco. O que nós merecíamos era o inferno. O que nós merecíamos era castigo eterno, separação de Deus por completo, por toda a eternidade. Por sermos filhos da ira, por ser parte da nossa natureza, era isso que nós merecíamos. Mas pelas misericórdias do Senhor, não foi isso que aconteceu. Pelas misericórdias do Senhor, nós podemos ser chamados de filhos de Deus, não por mérito nosso, mas por mérito de Jesus, que morreu por nós, deu sua vida, para que pudéssemos viver por Ele, nele e para Ele. Hoje nós temos uma vida nova. Hoje nós temos comunhão com Deus. Deus não está mais irado conosco.
se nós cremos no Senhor Jesus, se nós depositamos nossa fé nele, se nós somos realmente arrependidos e crentes no Senhor Jesus como o Salvador de nossas vidas, e vivemos esse Evangelho, o Senhor não está mais irado conosco. Devemos então nos alegrar, pois essa vida passada não nos pertence mais, pois essas coisas que eram da velha natureza, Deus não levou em conta, mas ao olhar para nós, Ele vê o seu Filho, que morreu por nós. Agradeça a Deus. Precisamos, devemos agradecer a Deus todos os dias pela morte de Jesus que nos dá a vida. Devemos agradecer a Deus pelos feitos dele, por nós. Sejamos gratos, agradeçamos ao Senhor por tudo que ele tem feito por nós e lembremos da onde o Senhor nos tirou, quem nós éramos e o que ele fez por nós e está fazendo em nós e continuará a fazer em nós. Que o Senhor te abençoe.